Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Estamos iniciando agora a semana 2 do PET volume 1 com o tema células. O que é célula? Células são as unidades estruturais dos seres vivos. O que isso significa? Que todos os seres vivos, todos os animais, incluindo nós, seres humanos, todas as aves, todos os répteis, todas as plantas, as bactérias, todos os seres vivos são compostos por células, certo? São feitos de células. Quando a gente olha assim, né, a olho nu, quando a gente olha para um ser vivo macroscópico, né, que a gente consegue visualizar, a gente vê ali um organismo completo, né, um organismo como um todo. Mas se a gente pegar uma pequena amostra ali de um tecido, uma pequena amostra ali de pele, uma pequena amostra de sangue e colocar, por exemplo, aqui no microscópio, a gente vai visualizar essas estruturas, certo? Essas estruturas pequenininhas. Então, as células são estruturas microscópicas, ou seja, que só podem ser visualizadas com a ajuda de um microscópio e juntas compõem o organismo como um todo. Microscópica? Microscópico significa que uma estrutura ela é tão pequena que nós só conseguimos visualizar com a ajuda de um equipamento especial chamado microscópio. Então aqui a gente tem a imagem, né, de um microscópio óptico e é através desse equipamento que os cientistas, né, que as pessoas conseguem visualizar estruturas pequenas, tão pequenas que nós não conseguimos visualizar assim só olhando para elas, né, a olho nu. As células elas não são todas iguais. Elas variam em formato, elas variam na função, porque as células elas executam funções extremamente importantes no nosso organismo, certo? Nós vamos ver alguns exemplos. Então, dependendo da função com que ela executa, do local do organismo onde ela se encontra, ela tem um formato específico. Por exemplo, aqui a célula muscular é o tipo de célula encontrado nos músculos, né? Nos nossos músculos. São as células que compõem os músculos e elas têm função de contrair e relaxar, elas têm essa capacidade de contrair e relaxar, permitindo assim a nossa movimentação, porque é a partir dos músculos, dos nossos músculos, que nós conseguimos movimentar, né? Os nossos braços, nossas pernas, andar, né? Então nós só conseguimos fazer isso, ter essa movimentação, graças à capacidade das células musculares de se contraírem e de se relaxarem. Nós temos aqui um outro exemplo, uma célula óssea, né, que são as células que juntas compõem, formam os nossos ossos. A célula sanguínea, que são as células que juntas compõem o nosso sangue. O nosso sangue ele é feito de quê? Se a gente pegar uma amostrinha de sangue e colocar no microscópio, a gente vai ver diversas células, né? As células sanguíneas, que são essas células vermelhas aqui, por isso que o nosso sangue é vermelho, porque as células sanguíneas, as hemácias, né, que são um tipo de célula que compõe o nosso sangue, elas são vermelhas. As células nervosas, né, chamadas de neurônios, eu acredito que vocês já ouviram essa palavra, o nosso sistema nervoso é composto por essas células, né, que transmitem os impulsos nervosos do nosso cérebro, né, do nosso sistema nervoso central, para o restante do nosso corpo. A célula epitelial é a célula que compõe a nossa pele, né? Ela é toda assim, um do ladinho do outro, aparecem uns tijolinhos e elas todas juntas compõem a nossa pele que protege o nosso corpo. Então a gente olha aqui, a gente vê a pele como uma coisa inteiriça, uma coisa só, né? Mas na verdade, se a gente observar no microscópio, nós vamos ver inúmeras células pequenininhas, uma do lado da outra, formando a nossa pele. A célula imunitária, que são as células do nosso sistema imunológico que fazem a proteção, que realizam, né, a proteção do nosso organismo contra bactérias, contra vírus, que impedem, né, que o nosso organismo seja invadido por esses tipos de organismos. Células sexuais, que é o espermatozoide e o óvulo, né, que juntos eles dão origem a um novo ser. Então, o espermatozoide e o óvulo são células, cada uma é uma célula, e quando eles se encontram, essa célula ela começa a se dividir e dá origem a um novo ser vivo, a um outro organismo, né, que também é composto por célula. Então, basicamente, nós somos células, nós somos
somos um aglomerado de células, de diferentes tipos de células que executam importantes funções no nosso organismo. Então, no interior das células, existem diversas estruturas complexas que realizam as mais importantes funções para o organismo, funções sem as quais a vida não seria possível. Então, observe aqui uma imagem, né? Claro que é um desenho, uma imagem feita no computador representando como é o interior de uma célula. Então, a célula ela que é inteiriça, né? Só que foi feito um corte, vocês observem que ela foi cortada, né, no desenho aqui para a gente conseguir ver o interior dela, como se fosse um bolo aqui, aí a gente tirou um pedacinho desse bolo. Então, assim nós conseguimos visualizar o interior dessa célula e nós conseguimos ver então que tem várias coisinhas lá dentro, tá vendo, ó? Essas estruturas localizadas no interior da célula são chamadas de organelas. Cada uma tem um nome e cada uma tem uma função. Cada uma faz um serviço, uma função, executa uma função diferente e juntas elas fazem com que o nosso corpo funcione perfeitamente do jeito que funciona, certo? Juntas elas possibilitam que o nosso corpo ele consiga se movimentar, que a gente consiga digerir os alimentos, que a gente consiga respirar, que o nosso cérebro consiga funcionar. Então são as células que em conjunto, né, e essas organelas aqui, cada uma executando a sua função, que o nosso organismo funciona tão bem como funciona, não só o nosso, né? Todos os organismos de todos os seres vivos. As células, elas possuem algumas estruturas principais. Então, nós vamos conhecer quais são. Então, todas as células possuem, né, algumas estruturas principais, são elas. Membrana plasmática. O que é membrana plasmática numa célula? É uma fina camada que reveste o exterior da célula. Tá vendo ela aqui, ó? Essa parte de fora aqui é a membrana plasmática. Então, é uma camadinha que reveste o exterior da célula. A membrana ela protege, ela delimita a célula, certo? Chamada então de membrana plasmática. Nós temos também uma estrutura chamada citoplasma, que é uma substância gelatinosa, parece uma gelatininha assim transparente, que preenche o interior da célula, onde as estruturas internas ficam mergulhadas. Então, dentro da célula, a célula é cheia de citoplasma, que é uma estrutura gelatinosa, onde todas essas estruturas aqui, essas organelas, ficam mergulhadas. Então, o citoplasma está aqui dentro, certo? Preenchendo a célula, enchendo a célula. Nós temos as organelas, né, que são essas estruturas aqui diversas presentes no interior da célula. Cada uma realiza funções importantes que garantem o funcionamento da célula e também do organismo como um todo. Pensem comigo, se nós somos feitos de células, então se as nossas células funcionam bem, funcionam direitinho, logo o nosso organismo também vai funcionar direitinho. Se eu tenho problema em alguma célula ou em um conjunto de células, logo o meu organismo também vai ter algum problema, vai desenvolver alguma doença ou aquilo vai representar em algum machucado, alguma ferida. Então, se as minhas células estiverem funcionando direitinho, significa que o meu corpo também está ok, porque nós somos células, nós somos um conjunto de células. Uma outra estrutura presente em todas as células é o material genético, né? Muita gente fala DNA também, é um pouquinho diferente, né? O conceito de material genético e DNA, mas a gente pode colocar tudo, englobar tudo num conceito só para facilitar o entendimento. Material genético é uma substância, né? São substâncias que armazenam informações genéticas no organismo. Então, é onde estão localizadas todas as nossas informações genéticas, né? Como vai ser o formato do meu nariz, qual vai ser a cor do meu cabelo, como vai ser o formato, a cor do meu olho, como vai ser o formato da minha orelha, do meu rosto. Todas essas características, elas são determinadas pelo nosso material genético. E o material genético, ele está localizado no interior de cada uma das nossas células, porque esse material genético, ele determina
aquela célula, qual vai ser a função dela, né? E como aquela célula vai ser. Se nós somos feitos de célula, então logo o nosso material genético também determina as nossas características como um todo, certo? Então o material genético, ele comanda ali o formato e a função da célula, e como nós somos constituídos de célula, logo aquilo reflete no nosso organismo como um todo. Então, recobrando aqui, ó, as principais estruturas celulares é a membrana plasmática, que é essa fininha camada que reveste o exterior da célula, o citoplasma, que é uma substância gelatinosa que preenche o interior da célula, as organelas, que são essas estruturas aqui presentes no interior da célula, cada uma com uma função específica, e o material genético, que traz ali todas as informações das características, né, da célula e as características do organismo, está localizado dentro de cada uma das células do nosso corpo. Existem dois tipos celulares: a célula procarionte e a célula eucarionte. Então, observe aqui um exemplo de uma célula procarionte e aqui o exemplo de uma célula eucarionte. Lembrando que são desenhos, né, que estão coloridos aqui para facilitar o nosso entendimento, mas a célula de verdade, ela não é assim coloridinha, né, com essas estruturinhas vermelhas, roxas, né, azuis aqui. Aqui tá colorido para facilitar o nosso entendimento. Agora a gente vai conhecer separadamente a célula procarionte e a célula eucarionte para entender qual a diferença entre elas. As células procariontes, elas são um tipo de célula mais simples em comparação com a outra. Elas possuem menos estruturas em seu interior. O material genético da célula procarionte fica disperso no citoplasma. Vocês estão vendo aqui nesse desenho, está sendo representado aqui por esses filamentinhos azuis, né? Então, ó, aqui eu tenho o material genético, aqui eu tenho algumas estruturas, né? Ó, e só, basicamente isso. Essa é uma célula do tipo procarionte. Os únicos organismos que possuem célula desse tipo são as bactérias. Então, apenas as bactérias é que possuem célula procarionte, com menos estruturas em seu interior, né? Uma célula mais simples e com o material genético disperso lá dentro. Já a célula eucarionte são células mais complexas, né, com diversas estruturas em seu interior. Vocês estão vendo aqui que a gente tem diversas organelas diferentes, né? Então é uma célula mais complexa. Sua principal característica, né, que as diferencia das células procariontes, que a gente viu agora anteriormente, é a presença de uma estrutura no seu interior chamada núcleo, onde o material genético fica armazenado de forma organizada. Então, essa é a principal diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte, como nós vimos, o material genético fica como? Disperso lá no citoplasma, ele fica solto lá no citoplasma. Já aqui na célula eucarionte existe uma organela, né, uma estrutura chamada núcleo, e é dentro do núcleo que o material genético se encontra, nesse tipo de célula aqui. Então é uma célula com o material genético organizado, certo? E todos os organismos, com exceção das bactérias, possuem célula do tipo eucarionte. Então, nós, seres humanos, as plantas, os animais, todos eles possuem células do tipo eucarionte. E só as bactérias é que possuem a célula mais simples, né? A célula procarionte. Bom, pessoal, então por hoje é só. Esse foi o conteúdo da nossa aula 1 da semana 2 com o tema células. Assistam toda a aula com bastante atenção e anotem no caderno os termos e os pontos que vocês julgarem importante. Anotem também as dúvidas se houverem e me perguntem, me mandem mensagem lá no WhatsApp, me mandem mensagem no Google Classroom, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida, não guardem as dúvidas para vocês. Vou deixar o exercício de fixação 1 para ser feito no caderno e depois fazer lá no Google Classroom também. E na próxima aula a gente faz uma revisãozinha e a correção do exercício, combinado? Então, vou ficando por aqui. Abraço, tchau, tchau.